Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje celebramos então a liturgia, a festa dos Santos Inocentes. É bastante interessante o quanto a fé católica nos faz olhar, os acontecimentos, de maneira diferente, de maneira distintas. A morte dos inocentes, na verdade, foi uma chacina generalizada em toda aquela região. Celebramos, louvamos e bendizemos a Deus, as criancinhas que foram direto para o céu, mas pensemos de maneira muito prática. Os soldados entraram nas casas e todos os meninos de 2 anos abaixo, as mães gritando, desesperadas, tentando esconder suas crianças, seus meninos, e os soldados sem nenhuma piedade. As crianças de 2 anos abaixo, todas, ou seja, violentamente assassinadas por aqueles brutos soldados. Então, ou seja, uma chacina generalizada em toda aquela região, um choro constante em todas as casas pela morte das criancinhas inocentes. Mas a fé nos faz celebrar nesse dia e nós louvarmos e bendizermos a Deus, que até dessa crueldade, dessa maldade humana, essa maldade do rei Herodes, ou seja, Deus povoou o céu com essas criancinhas inocentes. E o quanto, ou seja, nós como que agradecemos a Deus nosso Senhor, e essas criancinhas, como que gratuitamente receberam o céu. Deus nosso Senhor as preservou dos males do mundo, do risco de talvez se corromperem, muitas talvez perderem a sua alma, e gratuitamente ganharam o céu. É a fé que nos leva a ter esse olhar diferente para os acontecimentos que são duros, muitas vezes humanamente falando, mas num sentido sobrenatural, se suaviza o peso dessa cruz. Como nós, as pessoas queridas que nós perdemos, como hoje a Santa Missa, pelas almas do 7º dia de Seu Pedrinho, ou seja, as intenções quando nós choramos a perda das pessoas queridas a nós, a fé dá esse sentido novo, dá esse sentido sobrenatural e se suaviza o peso da nossa cruz. E em nosso Senhor nós encontramos o conforto, em nosso Senhor nós encontramos a esperança, em nosso Senhor nós encontramos a paz que nós tanto buscamos em nossos corações. A oração à colecta da Santa Missa de hoje faz uma referência belíssima aos Santos Inocentes e diz assim: ó Deus, cuja glória confessaram os santos inocentes, não por palavras, mas com a morte. Exterminai em nós todos os males dos vícios, a fim de que a vossa fé, que a nossa língua proclama, a confesse também, por seus costumes santos, a nossa vida. A oração, louvando a Deus, essas criancinhas que, sem dizer uma palavra, ainda com 2 anos para baixo, confessaram a fé com a sua morte. Que nós possamos usar do dom que Deus nos deu para nós confessarmos a nossa fé pelas palavras e também pela nossa vida, o testemunho da nossa fé. O quanto nós precisamos testemunhar a cada dia, onde quer que nós estejamos, a nossa santa fé católica, a nossa esperança em Deus, a nossa esperança no céu. Portanto, vamos nós com a igreja celebrando nesse dia os santos inocentes, nós também suplicarmos a Deus, como nós fizemos durante toda a novena, um clamor a Deus pela vida, pela preservação das criancinhas inocentes, assim como essas crianças foram violentamente assassinadas e ganharam o céu por nosso Senhor, o quanto ainda a maldade humana continua nos corações. Ou seja, as crianças que são milhares de crianças que são abortadas aí, ou seja, constantemente, ou seja, esse lamento, esse choro, essa súplica que ainda continua, ou seja, precisa subir ao céu, ou seja, sobretudo no local onde essas crianças deveriam estar mais seguras, que era no ventre materno, ou seja, um coração distante de Deus não tem limites à maldade. Aquele não só, às vezes, por alguma situação difícil, situação às vezes complexa, que passa a mãe, tudo isso, mas sobretudo, ou seja, aqueles que propagam, que incentivam, que patrocinam, ou seja, que clamam os castigos de Deus sobre as suas vidas e clamam os castigos de Deus sobre a humanidade. O catecismo nos diz lá, os pecados, um dos pecados que atraem
a ira de Deus sobre a terra, ou seja, a morte dos inocentes, ou seja, a destruição dos corações inocentes, a morte dos inocentes, os pecados que atraem a ira de Deus sobre a terra. Então nós suplicarmos a Deus nosso Senhor, suplicarmos hoje os santos inocentes, ou seja, para que, ou seja, cada vez menos, ou seja, e se possível, extinguir todos esses assassinatos constantes das criancinhas inocentes que acontecem no ventre materno, a nossa súplica sempre em defesa da vida dos inocentes. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.